Eu pensei, tá aqui aonde, Horta, que eu não tô te vendo? Tá aqui, ó, vou botar sem vinheta, tá? Tudo bem? Tudo bom, Dai? Desculpa, deu uma Imagina. quedinha de luz aqui um pouquinho antes de começar. E eu não sei porque eu comprei um no-break, mas tem vezes que o no-break não funciona. Tem vezes que o no-break não funciona. Eu acho, não sei, engraçado que eu vou lá, testo, tiro da tomada 2 vezes, dou um susto nele, passo perto, finge que não vou puxar, puxo para ver se ele aguenta. Agora, quando cai a luz, acontece algumas vezes dele dar esse probleminha. E a gente fica uns 2 minutos fora. Mas, enfim, estamos aqui. Espero que esteja tudo bem, me ouvindo direitinho. Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Você está melhor? Porque na última transmissão você estava de óculos escuros aqui. Pois é, não, e muita gente me mandando mensagem dizendo, Fernando, você ficou um charme de óculos escuros. Sabe que charme é quando a mulher quer dizer que o cara feio ficou mais ou menos, entendeu? Então ele diz, não, você ficou bem charmoso. Claro, a gente esconde. Para a mulher é dizer que ela é exótica. Uma beleza exótica. É sério? Não, para homem é charmoso. Já disseram isso para mim. Não, Dai, pelo amor de Deus, não vou falar aqui, que depois o Atushi fica bravo. Mas, enfim, claro, a gente tapa metade da cara, fica um pouco mais bonito, mas eu acho que passou, foi realmente alguma coisa que entrou, machucou o olho, não foi nada bacteriano nem viral, então vamos ver se fica tudo bem. Eu ainda estou com algumas restrições, mas tudo andando. Que bom, fique bem, melhore, se recupere bem e rápido. Tá, hoje o dia, e desde ontem, essa viagem do presidente Lula à China tem rendido muito comentários, até por todo aquilo que envolve uma visita de chefe de Estado, e a China nesse momento, né? China que está no embate com os Estados Unidos, com a questão das tarifas, a China que é economicamente toda essa potência que muitos vão apontando ali numa direção do que ela pode representar para o futuro, e China, porque a China é comunista, né? A China de capital de mercado, mas é a China comunista. O presidente Lula estava hoje lá no Palácio do Povo, com uma recepção daquelas tradicionais, né? Passando em revista, das tropas, o hino nacional sendo tocado lá pela tropa chinesa, e depois tocou lá Andar com Fé, do Gilberto Gil, e a gente olhando o Lula andando ao lado do Xi Jinping, a gente fala, essa fé eu tô afim, né? Tô sentindo fé aqui nessa perspectiva. De manhã, muitos comentários nessa direção, Horta. Poxa, olhando essas imagens todas aqui, me dá uma perspectiva de futuro melhor. Como é que você faria uma análise aqui para a gente sobre essa visita, dentro desse olhar do que simbolicamente tudo isso vai representando no mundo em que temos uma ascensão da extrema-direita, tem um Donald Trump dizendo que a Constituição dos Estados Unidos não vale nada, o que vale é ele, né? Carl Schmitt total, assim, quem decide o que é lei, o que é justo sou eu sou a lei, porque eu sou o representante do povo, em meio também a toda essa polarização que o mundo vive do ponto de vista das forças políticas. Como é que você vê? Bom, Dai, primeiro, quando me disseram que o presidente Lula estava passando em revista todas as tropas chinesas, eu digo, todas não, pelo amor de Deus, só um pedacinho, porque senão não, né, ele volta daqui a 2 meses e meio, porque a gente sabe que a China vem se preparando, nos últimos 4, 5 anos, houve um investimento brutal na área militar, tá? Tanto China quanto Rússia vem se preparando para um conflito militar de largas proporções. Isso é uma coisa que pouca gente está falando, muitos analistas internacionais já mencionam, mas nós vivemos uma situação semelhante antes da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda até nem tanto, mas na Primeira Guerra Mundial os líderes se encontravam e todo mundo dizia, não, estamos num momento de paz, mas todo mundo investindo dinheiro para desenvolver metralhadora, rifle de longa distância, marinha, e nós estamos de novo nessa situação. Então é muito provável, Dai, que no nosso período de vida nós vejamos um confronto bélico de alto impacto aí, envolvendo grande parte das nações do mundo. Esse é o cenário que a gente está vivendo. A gente não pode cobrir, né, o sol com a peneira, porque isso vai acontecer. Todas essas escaramuças, essas disputas tributárias, tentativa do Trump de tomar território aqui e acolá, a Groenlândia, o México, não sei, tudo isso, em realidade, demonstra o processo praticamente imparável de degeneração do Império Norte-Americano, né? E a ascensão de Donald Trump acelera isso tudo, pelo menos em uma maneira que diz respeito ao Brasil.
Quando Donald Trump estava se candidatando, uma das coisas que a gente sempre mencionou aqui, eu e outros analistas tantos, disseram, olha, talvez um dos únicos pontos bons da eleição de Trump é que o presidente Lula não vai mais poder fazer aquela política externa do morde e assopra, aquela política externa que olha para o Biden, chama de companheiro, vai lá, conversa na Casa Branca, depois vem aqui, fala grosso com Maduro, não deixa a Venezuela entrar nos BRICS, não dá mais para fazer esse jogo, que era o jogo que o Itamaraty estava tentando jogar e jogar muito mal jogado, não estava sabendo jogar. Nós estávamos perdendo oportunidades em ambos os casos e não ganhando. A ascensão de Donald Trump significa que a política externa brasileira tem que se decidir. E eu acho que a decisão correta que o presidente tomou foi ter ido à Rússia participar da cerimônia da vitória na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética. Isso é um ponto interessante que um dia nós ainda vamos discutir, porque a Rússia está tentando reinventar a sua identidade, e o Putin durante muitos anos tentou se afastar da identidade soviética para criar uma identidade liberal na Rússia, mas parece que não funcionou, porque a Ucrânia e os Estados Unidos estão empurrando a Rússia novamente para abraçar a identidade soviética, que foi o momento em que a Rússia teve condições, sim, de disputar em algum sentido as hegemonias do mundo, que foi o período da Guerra Fria. Então, ir até esse evento e ali comemorar a vitória sobre os nazistas significa, em grande medida, tomar lado na política externa, coisa que o presidente Lula estava evitando fazer. E essa ida agora à China reforça ainda mais todo esse espectro de decisões. Portanto, eu acho que se tem a única coisa que a gente pode dizer é agradecer a Donald Trump, o tranco que ele dá, a intransigência dele, a ignorância dele de como trabalhar a política externa, jogaram o Brasil no lado certo da história, do lado daqueles grupos de países que pretendem desenvolvimento, soberania e a proteção do que resta do nosso planeta contra o capitalismo. Está certíssimo, presidente, foi um gol de placa. Uma cerimônia aí, estou deixando a cena sem o áudio, né, mas uma coisa que me chamou muita atenção, Ota, foi os gestos, né, os chineses nessas cerimônias, nesses momentos, são muito disciplinados, vamos chamar assim, né, são sérios, respondem ali com poucos gestos, justamente respeitando todo o rito que tem. Mas o presidente Lula e o Xi Jinping muitas vezes mostravam ali uma conversinha, um sorriso, um segurar no braço, né, que demonstra, a gente conhece essas questões diplomáticas, como é que isso vai demonstrando essa proximidade, essa afinidade, esse reconhecimento nessa relação que é de longa data, né? O presidente Lula já comandou o Brasil por dois mandatos, esse é o terceiro, e todas as vezes sempre teve uma boa relação com a China. A China, ao mesmo tempo, busca um caminho sempre não hostil na política, apesar de ser dura, firme, ela não faz uma diplomacia da hostilidade, né? Pelo menos naquilo que eu vejo, eu queria até te ouvir nesse sentido. Mesmo com o governo Bolsonaro, onde a temperatura estava sempre elevada e os ataques também eram muito direcionados, o próprio embaixador até usava as redes sociais para responder, mas respondia naquele tom diplomático, assim, ó, aqui assim funciona assado e tá tudo bem, sigamos. E sempre buscou esse caminho. Como é que a gente pode olhar essa China também, que, diferentemente daquilo que a extrema-direita diz, né, que é o comedor de criancinha, é o bicho-papão, é o que vai chegar arrasando e sendo ditador, ela não se comporta, e esses gestos todos também mostram muito disso, assim, dessa deferência, dessa proximidade que tem com o Lula, e que isso, economicamente, também demonstra também por que isso avança tanto, né? Pois é, essa cena ela é muito importante a gente refletir sobre ela, porque pela primeira vez, talvez a segunda vez na história do Brasil, nós estamos questionando um dos paradigmas da política liberal que a gente teve por muito tempo aí no mundo, né? Que era a diminuição, diminuição do tamanho dos mandatos dos líderes políticos. Veja, durante muito tempo se colocou a ideia de democracia como alternância no poder. E aí se foi reduzindo as noções de mandato. Veja que no Brasil nós já tivemos mandatos de 6 para 4 anos, e tudo isso a gente nunca questionou, e a gente nunca
né, foi muito além para perguntar quais são os efeitos disso. E os efeitos é que nós temos sempre presidentes cambiantes, políticas públicas oscilantes ou muitas vezes vacilantes, e o poder do capital sempre ali por baixo, presente, pressionando todas as discussões. Quer dizer, a taxa de juros funciona para todo mundo. Pela primeira vez, a China rompe com isso, né? Porque a China vai controlar as suas sucessões políticas de forma muito mais densa, permitindo que os seus governos tenham acesso a tempo de governo e possam colocar políticas públicas de longo prazo, coisa que o Brasil, por exemplo, não tem chance nenhuma. E a presença do presidente Lula por dentro... Aqui, não sei se é a minha internet... Eu acho que não. Eu congelei... Acho que foi a minha. Acho que foi a minha. E aí, assim, o presidente Lula, por dentro dessa democracia liberal, consegue ter um terceiro mandato, portanto, consegue aparecer como essa figura com um pouco mais de tempo dilatado, né, no poder, e assim podendo pensar o Brasil a mais longo prazo. Então, essa união é a primeira coisa que nós temos que dizer. Está na hora da gente começar a perguntar no Brasil se realmente mandatos presidenciais de 4 anos são suficientes para a gente poder transformar a cara do Brasil, ou se, na realidade, esse encurtamento dos mandatos políticos serve exclusivamente ao poder político, ao poder do capital, aliás. A segunda coisa é que a China, sim, vem se demonstrando o chamado gigante benevolente. Não é de agora, é de muito tempo. Aliás, a política externa chinesa costuma responder às críticas de que ela também se tornaria imperialista com a sua história, dizendo, olha, historicamente nós nunca fomos imperialistas, muito pelo contrário, nós já tivemos outros países nos invadindo e nós nunca colocamos isso. Claro que a gente esquece um pouquinho do que aconteceu com alguns povos internos da China, mas cada um tem a sua peculiaridade histórica. De fato, a China tem se mostrado ao mundo desta maneira, somos um gigante benevolente. Agora, não confundam essa benevolência com, de alguma forma de ingenuidade. Não é o que acontece. A China procura ser extremamente pragmática nos seus interesses e sabe que reside na capacidade da soberania dos seus atos a situação de transformar a sua sociedade. E é o que ela tem feito. E o respeito entre Xi Jinping e Luiz Inácio Lula da Silva se deve, em grande medida, nas palavras do grande historiador Eric Hobsbawm, que antes de falecer disse, olha, só tem 2 países no mundo que fizeram uma grande transformação no século XX e século XXI. Ele ainda falava do século XX, né? Um deles foi o Brasil, com o presidente Lula e a retirada imensa de quantidades imensas de pessoas da pobreza, e a segunda era a China, que também tinha retirado parcela da sua população da pobreza. Portanto, entre eles há uma certa cumplicidade genuína. Agora, o pessoal do cerimonial e da diplomacia fica louco com o presidente Lula, porque o presidente Lula faz tudo menos respeitar o cerimonial. O presidente Lula chega perto das pessoas e ele abraça as pessoas, ele pega as pessoas, ele puxa para o lado, ele segura na mão. Quem já conversou com o presidente sabe que isso é característico dele. E isso, de alguma maneira, choca os europeus que gostam de ser distantes, mas eu acho que o Xi Jinping já se encontrou tantas vezes com o presidente Lula, já deve chamar o Lula de Lula e o Lula deve chamar o Xi Jinping de Xi, que eles já podem ficar juntos, e isso ajuda também a gente caminhar nessa sintonia, porque o século XXI é o século da China, ninguém duvida disso. Esse momento aqui que eu estou mostrando, vamos ver se eu consigo voltar aqui um pouquinho, porque eles estavam indo na direção dos demais convidados, saíram ali daquele estandarte ali, né, e foram caminhando para os convidados para entrar no Palácio do Povo, né, e aí o presidente Lula resolveu falar alguma coisa, que foi isso que aí sai correndo, olha lá. Aí vem o tradutor correndo, exato, e isso é a cara do presidente Lula. Quem já teve com o presidente Lula sabe disso, você não consegue ficar longe dele, ele te puxa. Ainda que ele esteja fazendo alguma outra coisa, ele te puxa dizendo assim, quero falar com você, fica aqui, espera um pouquinho. Então, é sempre assim, é mão, é braço. E isso, eu acho que o Xi Jinping já está mais acostumado, mas os europeus entram em loucura. É Brasil, Exato. Os diplomatas brasileiros, inclusive, ficam doidos. Não, o presidente tem que respeitar o cerimonial. Não, o presidente Lula tem que ser o presidente Lula, e é assim que ele ganha aplausos internacionais, se torna o líder que é e quebra barreiras. E olha a sorrisão do Xi. Exato, o que eles devem estar dizendo ali, Dá? Ele deve estar dizendo assim, olha, esse Trump é um maluco, tu viu a loucura que ele fez? E o Xi disse, não, eu estou completamente perdido. Pois é, vamos conversar sobre investimento. Leitura labial do Oscar. Você falando disso, na hora que eu assisti, eu falei, esse é o Lula, esse é o Brasil mesmo. Exato. Ele está ali, ele não fica naquela formalidade. Eu estou falando dessas formalidades todas porque já estive ali com os chineses, e eles têm todo esse ritual que é cultural, né? Uma cultura milenária, eles respeitam muito as tradições, e isso é fantástico. O que no Brasil não quer dizer que a gente não faça isso, mas a gente faz isso de um jeito mais
leve, com outras características, né? A gente respeita a tradição, mas a gente gosta desse contato humano, a gente gosta de falar, de conversar, tudo bem, vamos respeitar, mas tá tudo bem aí? Você tá bem? Você não tá com a cara boa hoje? Como é que tá as coisas? Como é que foi o dia de hoje? O que você comeu? Tá com frio? Tô com fome, você não tá com fome, não? É aquela conversa ali, né, pô, tem que ir até lá, voltar, e fica tudo em silêncio, você tá andando do lado da pessoa, é aquela coisa do elevador, né? Você entra no elevador, você não consegue falar boa tarde, não falar, né, pelo menos. Você tem que falar, hoje tá frio, né? E o tempo, e o futebol, conversa de elevador. Na realidade, ali, eu acho que o presidente Lula vai mais além do que essa conversa de elevador. Eu acho que ali... Bom, claro, eu estou simplificando aqui. Eu acho que ali ele vai introduzir alguns temas que são importantes e talvez sejam temas que não tenham estado na pauta anteriormente, porque o presidente Lula é muito disso, né? E tem 2 temas importantes que estão sendo hoje parte da política externa brasileira e que o Itamaraty tem um certo distanciamento, né? O primeiro é essa transformação geopolítica que o presidente Lula entende ser inexorável, ou seja, nós não temos como evitar e, portanto, o Brasil vai, de alguma maneira, precisar escolher lados. O Itamaraty preferia que nós fizéssemos uma política cambiante, né, nem tão longe ao Ocidente, nem tão próximo ao Oriente, mas acho que agora o presidente Lula decide isso de uma maneira. E a segunda coisa é o tema da soberania, sabe, Dai? Está todo mundo no Brasil e em diversos lugares falando de soberania, e soberania no século XXI é soberania digital, e isso significa desenvolver tecnologia, isso significa ter que investir para poder produzir coisas e não apenas comprar. E essa discussão ela está muito hoje dentro do governo. Veja, o Haddad foi aos Estados Unidos agora, para oferecer um plano meio pirado lá para trazer data centers para cá, enquanto o presidente Lula certamente foi ao outro lado, na China, também com algumas propostas para ver qual dos 2 lados melhor. Eu acho que o nosso interesse é muito mais claro de desenvolver tecnologia aqui, e a China vai ser nosso parceiro e não os Estados Unidos, que querem apenas mão de obra e espaços para transitar o seu capital. Então, eu acho que essa conversa do Lula no meio do caminho é também para introduzir esses temas sensíveis que só ele, com a experiência que tem, consegue fazer no nível de chefes de Estado, como ele está lá. Vou trazer aqui, Horta, um trecho da fala do presidente Lula, não nesse encontro com Xi Jinping, né, nessa recepção ali, mas no fórum China-CELAC, que reuniu lideranças da América Latina, né, sul global, e da China, pela manhã de hoje. A gente fez a transmissão ontem, na manhã de hoje, lá na China. Vou colocar aqui um trecho que ele fala sobre a integração e o desenvolvimento. Bora ouvir. Sempre existiram distorções no comércio internacional, especialmente no intercâmbio de produtos agrícolas, cujo tratamento nunca avançou de forma satisfatória na OMC. A imposição de tarifas arbitrárias só agrava essa situação. Para construir um futuro compartilhado, é necessário reduzir as assimetrias entre os países. É imprescindível que a colaboração entre a CELAC e a China contribua para fortalecer a indústria e a inovação na região. A revolução digital não pode criar um novo abismo tecnológico entre nações. O desenvolvimento da inteligência artificial não deve ser um privilégio de poucos. Uma transição justa para uma economia de baixo carbono também exige amplo acesso a tecnologias de energia limpa. É isso. O presidente Lula traz os pontos mais importantes do desenvolvimento brasileiro, o que afeta necessariamente ao desenvolvimento brasileiro, e não deixa, e isso é interessante, por isso que o presidente Lula é diferente, né? Porque ele não deixa de levar a China à pauta dos seus opositores, né? Nós sabemos que o agronegócio no Brasil faz oposição ao presidente Lula, mesmo tendo o presidente Lula os maiores investimentos, sendo durante os governos do presidente Lula o momento em que o Brasil mais se desenvolveu em termos de agronegócio. O agronegócio brasileiro, por uma questão ideológica tosca, segue fazendo oposição, mas o presidente não deixa de ir nesses lugares e falar da pauta agrícola, como ele lembrou ali. Uma das coisas interessantes sobre essas questões de taxação entre China e Estados Unidos é que se abre um enorme espaço nos 2 países
para que se, vamos dizer assim, complete as pautas comerciais que agora não podem ser feitas entre eles, ou seja, uma parte significativa do que a China comprava de produtos agrícolas vinha dos Estados Unidos e agora não pode vir mais porque a taxação está liberada, portanto abre-se um espaço para o mercado brasileiro. E o presidente Lula coloca a sua política de lado, seus interesses eleitorais de lado e vai lá e fala em benefício do agronegócio brasileiro e talvez até negocie essa relação, e isso é uma diferença muito grande frente a outros presidentes. A pauta está ali colocada e talvez o Brasil ganhe um espaço muito grande aí de exportação, seguindo esses dois buracos que foram criados pela política tributária ou pela política tarifária do Donald Trump. É o Brasil aproveitando os espaços que tem, e o presidente nunca negou que era meio que um caixeiro viajante, ia para os lugares para vender o Brasil, diferente do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que só sabia ofender a China de todas as formas e de todas as maneiras. Né? Exatamente. Agora, Horta, nessas imagens que eu botei aqui, tem um momento ali que o presidente está cumprimentando ali os ministros da China e também brasileiros, e aparece ninguém menos que Gabriel Galípolo. E o Gabriel está ali cumprimentando, depois apareceu também ele assinando lá entre o Banco do Central da China e o Banco Central Brasileiro, assinando ali acordos dentro dos atos ali que foram assinados no dia de hoje. O Gabriel Galípolo aparece também lá. Eu fiquei pensando assim, será que o presidente chegou e falou, Galípolo, dá para baixar esses juros aí? E aí saiu hoje, no dia de hoje também, a nota do cupom, né, que mostra ali como é que foi a discussão para chegar a essa dramática e drástica aumento da taxa de juros. Vou colocar aqui matéria que publicamos lá no nosso site. A ata do cupom cita Selic significativamente contracionista por período prolongado. O que a gente pode entender dessa linha do Banco Central agora sob a gestão já Galípolo-Lula, né? É um desastre, Dai, desculpa, é um desastre. As pessoas que me seguem, que me ouvem, sabem o quanto eu já falei sobre isso. Eu publiquei um texto do 247, inclusive quando fui publicar, pedi autorização para o Atushi, e o Atushi quase me mandou longe, dizendo, você nunca pediu autorização para nada, o que você está fazendo agora? Porque eu pedi a prisão, claro que era uma prisão simbólica, mas eu digo, prendam o Gabriel Galípolo, e ali eu dizia, se a taxa de juros chegar a 15% ainda esse ano, começa a inviabilizar a reeleição do presidente Lula em 2016. Nós temos três fatores ou três índices no Brasil hoje que depõem muito contra a possibilidade de uma eleição em 2026 tranquila. A primeira, não sei se as pessoas notaram, mas o pão francês está custando R$1 em média no território brasileiro. Em alguns lugares 90 centavos, 85, em outros lugares um pouquinho, mas em média é R$1. Ninguém consegue sobreviver com um pãozinho, um pão francês a R$1. O litro da gasolina está chegando a $1. Se você olhar o valor do dólar, você vai ver que está chegando o litro da gasolina nessa situação. E o juro real no Brasil está chegando quase a 10%, porque você pega a taxa Selic e desconta a inflação. A inflação está aí de 4,30, 5 e um pouquinho, e a taxa Selic está chegando a 15%. Portanto, o juro no Brasil está em 10%. O que o Copom está dizendo ali, o que o Banco Central está dizendo, é que é um absurdo a gente ficar aumentando o salário. Imagina que coisa horrorosa, Daiane. A gente aumenta o salário, as pessoas querem viver um pouco melhor, querem comprar um pouco melhor, compram um pouco melhor, aí gera inflação, e aí o Banco Central acaba tendo que agir, pobrezinhos, coitados, para evitar esse processo inflacionário. É um enorme erro, coloca uma pressão gigantesca sobre o presidente Lula, e eu vou ser bem sincero, o presidente Lula talvez esteja se arrependendo profundamente de ter colocado uma figura no Banco Central que não mudou em absolutamente nada o que vinha sendo praticado pelo Banco Central, que ele, presidente Lula, tanto questionou e tanto brigou, e que vários dos seus aliados sempre disseram, um juro desse tamanho não tem como fazer política de industrialização. Isso é que é interessante. O governo do presidente Lula vai para um lado e o Banco Central, indicado por ele, vai para outro. Mas isso a gente já sabia lá atrás. A questão é entender agora como é que o presidente vai lidar com esse tipo de situação. Se fosse eu, nem olhava na cara do Galípolo e não tinha convidado para ir à China, não. Se você quer vir, você vai de avião de carreira, fica aí 18 horas passando ali pelo norte da África, não vai chegar na China assim, não, porque realmente fica impossível explicar o que está acontecendo. Exatamente, eu também acho, né? Por isso mesmo que na hora que eu vi ele cumprimentando ali, eu falei, poxa, presidente, dá uma puxada de orelha lá. Dá uma bifa, né? Dá um tapa na cabeça, assim, escuta. Pedala ali, tem que dar um pedala ali.
Agora, falando, eu até ouvi há pouco aqui os jornais falando, os comentaristas aqui da TV, né, da grande mídia aqui, falando de uma pesquisa Quest que ia sair. Não consegui achar aqui ainda, mas já tenho mais ou menos uma ideia do que possa vir da pesquisa Quest diante dessa questão do INSS. O governo hoje fez uma ofensiva importante. Eu vi em vários programas populares aí da TV, o presidente do INSS falando, né? Então, dando entrevistas, explicando o que ia acontecer, como é que ia funcionar a notificação, qual era o encaminhamento, não cair em golpe. Acho uma ofensiva importante, principalmente porque eu vi, por exemplo, num jornal policialesco desses aqui, da tarde, que tem grande audiência, estava lá o presidente do INSS botando a cara e falando. Acho isso muito positivo e importante, porque a Prefeitura de São Paulo faz isso direto, o governador de São Paulo de vez em quando faz esse tipo de operação também, e tem espaço nessas questões midiáticas, esses programas aí da mídia, para ficar falando de hospital que vai inaugurar, feira de não sei o quê, e prestação de serviço mesmo, né, não tem. Mas é bom que o governo federal entenda como tem que se utilizar essas ferramentas. Como é que você vê essa resposta sobre o INSS? Já tem investigação dando conta de que tem assessor, ex-assessor de Hugo Mota lá nos investigados, a coisa vai estar pegando fogo. E tem um pedido de CPI já apresentado, o requerimento lá já apresentado, uma CPI mista lá no Senado. O Alcolumbre está com o Lula. Vai botar essa CPI para funcionar? Fechou, Horta. Desculpa. Primeiro, 3 coisas a gente tem que falar, Day. A primeira é o seguinte: a responsabilidade pelo que está acontecendo são das escolhas do presidente Lula lá do início do mandato, especialmente do Rui Costa e do Padilha. Eles lá atrás escolheram não desbolsonarizar a máquina, acharam que era legal deixar as pessoas continuarem trabalhando e fazer pequenas mudanças. Nós já sofremos 5 tentativas de golpe, Day, ao longo desses últimos anos aqui no Brasil. Nesses últimos 2 anos do presidente Lula, nós tomamos 5 tentativas de golpe ou sabotagem. Nós começamos com o 8 de janeiro, depois nós tivemos o golpe do GSI, em que se demitiu o general G. Dias, se vazou as imagens que se dizia que não existia, se vazou para uma televisão de direita. Depois nós tomamos o golpe da ABIN, quando se descobriu no final do primeiro ano do governo Lula que a ABIN continuava sendo comandada pelo Ramagem, inclusive recebendo relatórios e tudo mais. E depois ali adiante nós tivemos mais um outro. Sim, a questão dos juros e das taxas das blusinhas, que ali foi mais uma sabotagem, e agora essa questão do INSS. Enquanto o Rui Costa e o presidente Lula não se derem conta que tem que desbolsonarizar todo mundo que trabalhou com Jair Bolsonaro, precisa sair dos cargos de confiança. Se forem funcionários públicos com estabilidade, que sejam trocados de função e vão para outros lugares, porque senão nós vamos continuar sofrendo esse tipo de desgaste. E de agora, daí até os próximos 13, 14 meses, isso vai piorar, porque essa é a senha que a extrema-direita vai criar para tentar transformar a eleição de 2026 numa guerra. Veja, sobre essa questão do INSS, o Nicolas Chupetinha fez um vídeo claramente mentiroso, mas que teve 100 milhões de visualizações em 24 horas. Daí, 100 milhões de visualizações é quase metade da população brasileira. É mais do que a votação de qualquer um dos presidentes eleitos até agora. Então, assim, a gente precisa entender que um vídeo que tem 100 milhões de visualizações, ele se torna verdade, não importa o que ele diga. Porque para você desfazer esse trabalho ali adiante, você quase fica louco. É preciso, nesse momento, tomar cuidado com esse tipo de situação. Já faz tempo que o governo devia ter tratado essa questão do INSS como prioridade comunicativa número 1, porque as ações do governo estão corretas. Tem que pagar, sim, via benefício, para evitar que as pessoas tomem mais golpes digitais. Precisa, sim, investigar diretamente quem está colocado e precisa retirar da frente todo o entulho administrativo, cargos de confiança que estão evitando da gente chegar nas pessoas que efetivamente fizeram esse espaço. Eu só fico chateado por 2 coisas. Primeiro, porque colocaram a CONTAG nesse processo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, que é uma instituição que eu trabalhei durante muito tempo com eles, fazendo processos de formação e atesto a seriedade deles. Colocaram eles nesse meio, eles estão pagando hoje um pato que não deveriam pagar por esse processo todo, e, de alguma maneira, acho que a política de comunicação do governo está muito lenta. E em tempos de internet, quem grita primeiro e quem aponta o dedo primeiro para o outro, parece que tem sempre vantagem. Eu não sei se a gente vai conseguir correr atrás. Agora, imagina como é que vai ser a eleição, Day.
Pois é, esse processo eleitoral me preocupa bastante, né, como é que ele vai se desenrolar. No final de semana teve alguns movimentos que beira cômico, né, tem gente falando aí de Michel Temer como candidato da direita. Eu ri muito quando eu vi. Mas, no entanto, teve gente que levou a sério, né, tem gente levando a sério. Os bolsonaristas estão dizendo assim, se tiver candidato da direita sem Bolsonaro, então a gente vai fazer uma chapa pura. O Temer fazendo várias análises, como se ele fosse um cara que tivesse, enfim, grandes poderes lá no Canal Livre, né? No domingo, dizendo não. O presidente, eu acho que diante da popularidade, da falta de diálogo com o Congresso. O Lula tem falta de diálogo. Eu tenho uma amiga que diz que ela queria ter a autoimagem do político velho e rico que nem o Temer, entendeu? Ele acha que ele tem voto. Ele não tem voto sequer para se eleger deputado federal. Ele nunca poderia ter sido presidente. E ele acha que o Brasil vai viver desses golpes e não golpes, né? E a gente sabe que isso, de alguma maneira, fechou a porta. Agora, e que ele vai ser o mediador, pior. Exato. Não, eles continuam tentando criar um caminho do meio, né? Todo mundo está tentando criar. O que me preocupa é que o PT anda entrando nessa história também. Mas isso não é meio a regra da eleição dos últimos anos? Todo mundo quer criar uma terceira via. Mas assim, não, na realidade essa é uma teoria economicista da democracia que foi criada nos Estados Unidos lá entre os anos 60 e 70, que diz que quanto mais você vai em direção ao espectro central do político, mais você consegue ter votos, porque as suas bandeiras são melhores aceitas por maior quantidade de eleitores. Só que isso não funciona em sistemas polarizados. O Brasil, o mundo hoje vive sistemas polarizados. Os votos não estão no centro. Se os votos estivessem no centro, o PSDB não tinha acabado. Se existissem votos no centro, o Alckmin não teria vindo diretamente para a chapa do presidente Lula. Então é um erro você fazer inflexão ao centro hoje. O correto é nós irmos mais à esquerda para combater essa extrema-direita que vem se colocando. Portanto, o Temer ele fica pregando no deserto. Pode botar uma chapa Temer, Luciano Huck, Angélica, qualquer um ali no meio que não terão votos. E o mais interessante é que, em vez de a gente se aproveitar disso e fomentar cada vez mais discussões à esquerda, como fez no México o López Obrador, como fez na Colômbia o Petro, né? E assim reforçar a nossa capacidade, não. Tem gente dentro do PT defendendo que agora, no Congresso de junho e julho que nós tenhamos que fazer uma inflexão ao centro. Não tem que fazer inflexão ao centro nenhuma, tem que entender onde é que está o voto. E o voto hoje está identidade, que dá identidade política ao PT, é o voto de esquerda. Portanto, é ali que nós temos que fazer essa inflexão. Eu acho que não tem como fugir dessa situação. Tomara que o presidente Lula entenda isso e nos traga ainda no finalzinho desse mandato mais à esquerda para a gente poder se diferenciar aos olhos do público também, Dai, desse conjunto de Hugo Mota e todo mundo aí no meio, porque fica muito ruim a gente chegar e dizer somos diferentes. Mas vocês tiveram aliados, né, com os presidentes da Câmara nos últimos 10 anos, todo mundo junto ali, então fica difícil a gente chegar e dizer, olha, estamos rompendo com alguma coisa. Eu tenho muito medo porque a esquerda tem perdido esse discurso da mudança. Sabe quem é que tem o discurso da mudança hoje? Por incrível que pareça, o fascismo. Por incrível que pareça, Tarcísio. Tarcísio hoje diz, vamos fazer diferente. O fazer diferente é essa disrupção que nós estamos vendo durante o período do Trump. É arrebentar tudo para dizer que vai reconstruir novamente, mas esse reconstruir novamente é continuar a dar espaço para o capital e retirando um pouco de democracia que a gente conseguiu construir no século XX. A nossa sorte é que o presidente Lula continua bem e parece que vem para 2026. Sem ele, daí, eu não sei bem onde é que a gente chegaria. Essa é a preocupação. Você falou em arrebentar, né? Hoje a polícia foi lá cumprir mandado da justiça na comunidade da Favela do Moinho. E muita família, gente sendo agredida pela polícia, presa, aqueles níveis absurdos que a gente já conhece, né, de reintegrações e tal, mas que manda tropa de choque para tirar morador que está na sua casa, né, e só está querendo ter um lugar para onde morar. É assustador a gente assistindo, porque a gente olha e fala, por que a polícia está fazendo isso desse modo, né? E aí a imprensa fica lá, não, está cumprindo ordens, tem que cumprir, decisão da justiça se cumpre e tal, as pessoas não querem sair, esse aqui é um suspeito de jogar pedra porque não quer sair, e está arrastando as pessoas, né? E aí tu vê
Tu vê o problema dos nossos escrúpulos, né? Porque nós não estamos fazendo campanha ainda. Então, a esquerda não está aproveitando isso para desgastar o Tarcísio. Embora nós devêssemos, sabe, Dai? Porque era o momento de demonstrar efetivamente quem está do lado da população e quem não está. Quem usa só como discurso e depois senta porrada em todo mundo, mas a gente na esquerda tem escrúpulos, a gente tenta jogar por dentro das instituições, seguindo as regras, e as regras claramente não são seguidas por essa extrema-direita que já está atacando o presidente Lula e todos os seus ministros há muito tempo. Eu acho que a gente tem que parar de ser um pouquinho ingênuo também e começar a jogar um pouco esse jogo informacional de forma um pouco mais agressiva. Ou então, São Paulo vai seguir na mão desse fascista e sabe-se lá o que vai acontecer. Espero que não. Horta, obrigada aqui pela sua participação. Domingo tem programa? Domingo vamos... a gente estava com 3 pautas e as minhas pautas acabaram caindo, mas eu acho que a gente fala certamente no domingo sobre essa luta tributária que nós estamos vendo no mundo, quem ganha, quem perde com isso. Mais uma vez a gente tem que trabalhar porque essas coisas estão mudando diariamente. De qualquer forma, domingo a gente se vê no finalzinho da tarde e início da noite ali. Isso aí, 19 horas ao vivo aqui. Obrigada, Horta. Beijo. Boa semana aí para você. Tchau, tchau.